Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje nós vamos falar um pouco sobre plantas de cobertura e a sua utilização na construção do ambiente produtivo. No episódio de ambientes produtivos, o episódio 11, eu finalizei ele falando da implantação, que nós sempre implantamos a planta frutífera na época chuvosa, junto de uma planta que vai fazer sombra para ela, que vai dar conforto, né? Uma planta de cobertura de porte alto. Porque toda mudinha gosta de sombra e água fresca. A partir do que vai desenvolvendo o nosso ciclo de produção, né, os nossos anos da produção, eu preciso manter esse solo produtivo, manter ele ativo, ter plantas que vão ajudar a nossa frutífera. Então, no conceito de ambiente produtivo, eu não deixo o solo parado, não deixo o solo descoberto. Tenho certeza que todos os fruticultores estão cansados de escutar isso, que o solo tem que estar sempre coberto. Mas nós temos uma mania de deixar o solo coberto ou com vegetação nativa ou com capins, né? No mais clássico é a braquiária. E há uma lenda que não é possível fazer adubação verde ou rotação de culturas em plantas perenes porque a planta não sai dali. E a planta de cobertura ou adubo verde vai estar atrapalhando o manejo, principalmente da pulverização, e é isso inviável. Então a ideia hoje é nós darmos diretriz de como trabalhar a rotação de culturas, o uso de plantas de cobertura em pomar de frutíferas. Então, o que são plantas de cobertura? Elas são plantas que têm por finalidade proteger o solo contra o impacto das gotas de chuva, diminuindo o risco da erosão, tornando o ambiente mais propício à ciclagem dos nutrientes, além de contribuir para os aspectos físico, químicos e biológicos. Então, plantas de cobertura é todo tipo de planta que cobre o solo com uma função específica. Pode ou não ser adubo verde, tá? Na verdade, toda planta de cobertura é um adubo verde. Tem aquela lenda ali, tudo pode ser planta cobertura, mas nem tudo pode ser adubo verde. No conceito que nós trabalhamos de alta densidade de plantas, do manejo mais intensivo dessas plantas de cobertura, acabam que todas viram adubos verdes, tá? O adubo verde fica um pouco mais restrito, ou na literatura clássica, às leguminosas, que fixam nitrogênio, mas a gente sabe hoje que com o padrão de extração de nutrientes de cada cultura, todas podem se tornar adubos verdes, tá ok? E eu vou falar só planta de cobertura, entendam que os adubos verdes estão inseridos aí, que todas elas são adubos verdes. Como o próprio nome diz, a primeira função da planta de cobertura é cobrir o solo. E quanto de cobertura eu aceito? Quanto eu quero de cobertura? E só há uma resposta para isso. Eu preciso de solo 100% coberto. Uma boa fruticultura, um ambiente produtivo, tem o solo coberto em 100%. Não tem falha, não tem solo exposto. Em alguns momentos, por causa de manejo, a gente pode expor o solo, mas são momentos curtos e rápidos que eu vou fazer uma ação específica e aí eu já venho cobrindo em seguida, ok? Maior parte do tempo, quase totalidade do tempo, 100% de solo coberto. Com plantas vivas ou plantas secas, tanto faz. Importante é a cobertura. Quanto mais eu conseguir priorizar as plantas de cobertura em verde, melhor para o meu manejo, melhor para o meu ambiente. Porém, há momentos que eu tenho de trabalhar com ela em cobertura seca, palhada. No caso da planta frutífera, principalmente as plantas perenes, arbóreas, há uma lenda de que tem competição entre a planta de cobertura e a frutífera. Bom, uma competição mínima sempre vai ter, elas estão disputando o mesmo espaço. O que o pessoal fica com medo é que ela roube adubo e que ela roube a água, principalmente. Por que não se deve ter medo disso? Pelo seguinte fato: a planta frutífera não é 100% eficiente em absorver os nutrientes. A planta de cobertura também não. Então, todo adubo que eu colocar ali nas coberturas, no início de ciclo, a planta frutífera não vai conseguir absorver de uma vez. Tendo a planta de cobertura junto absorvendo, pode ser que em algum momento ela retire um pouco mais, ela pegue, mas a frutífera se nutriu com isso. Em termos de competição por adubação, se eu estou com manejo, se eu tiver com manejo igual nós falamos no episódio 11, prezando o ambiente produtivo, essa competição vai ser mínima, porque eu trabalho o sistema e eu sei que a minha planta de cobertura tem que ser nutrida também. Então não tem problema. Quando a planta de cobertura for manejada, ela devolve isso aí de uma forma muito melhor trabalhada e ela diminui e minimiza demais a perda
principalmente dos adubos que vão ser lixiviados, as perdas de fósforo do sistema, principalmente em solos argilosos. O fósforo é muito absorvido, fica indisponível, então ela capta isso do adubo. A competição por água, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado também, que pode ocorrer principalmente em sistemas sequeiros. Mas por isso que nós sempre trabalhamos cobertura viva, cobertura morta. E também é uma competição tranquila, porque a planta de cobertura, ela ajuda a gente a ter mais água no sistema, mantém a superfície mais úmida, ela ajuda a planta viva, ajuda a diminuir a temperatura. Então eu perco menos por evaporação, ela vai trabalhar o que é dela, e a hora que eu roço também, ela para de absorver, e quando as raízes dela morrem, elas ajudam a infiltrar mais água, então isso não tem problema nenhum. A única competição que eu não posso permitir que minha planta de cobertura faça para minha frutífera é competição por luz. Essa é a única coisa que a gente não consegue devolver com o manejo ou melhorar com o resto do manejo. Então tente tomar muito cuidado, isso com sombreamento excessivo. Um sombreamento mínimo, principalmente nas fases iniciais do cultivo, é importante, preciso dele. Mas após isso eu não posso deixar a planta de cobertura abafar, que é o termo que nós usamos aí, a planta frutífera. E nós vamos ser prejudicados, porque ela vai perder a saia, ela vai começar a ficar muito grande, muito alta, com poucos galhos, e isso atrapalha a nossa produtividade. Tirando isso, jovem, eu tenho 3 fases que são importantes eu tomar cuidado com qualquer tipo de competição, que seria o início da brotação, a floração e o enchimento de fruto. Nessas fases é importante que eu tenha cobertura morta, pelo menos na linha de plantio, que eu não tenha o mínimo de competição, porque normalmente são fases, início de brotação, nós estamos podando ou finalizando poda. Floração é uma época que a planta não aguenta muito estresse hídrico, principalmente, e demanda alguns nutrientes. E o enchimento de fruto, que é a fase que a planta mais absorve, mais suga energia e água do ambiente. Então temos que tomar cuidado com essas fases. Normalmente eu trabalho com cobertura morta na linha nessas fases, não preciso preocupar com a entrelinha. A única fase que eu trabalho totalmente a entrelinha, que eu vou roçar ela, em alguns casos, se for um espaçamento menor, eu posso até dessecá-la, é na colheita. Porque na colheita eu tenho um trânsito de pessoas muito grande, e aí para facilitar e agilizar o processo de colheita, aí eu trabalho tudo ou num roçado, ou tudo em cobertura. Mas aí paira a pergunta, né? Se eu tenho que trabalhar com cobertura viva ou cobertura seca, que tipo de plantas que eu vou usar em cada fase ou em cada situação? Então vamos começar pelo tipo de adensamento do pomar, né? Para pomares mais adensados, a distância entre plantas e entre linhas é pequena, nós trabalhamos plantas de porte um pouco mais ereto, principalmente no início, porque a planta de cobertura ela não tem muito espaço, não tem muita área, luz para crescer. Então eu vou trabalhar crutalária, guandu, milheto, que elas crescem, elas vão ter um porte alto. Então no início elas são interessantes porque vão fazer um pouco de sombra e quebra-vento para a nossa frutífera. E à medida que a nossa planta frutífera vai se desenvolvendo, eu vou diminuindo um pouquinho o porte dessas plantas, tá ok? Isso é importante. Aí eu posso entrar com a própria Braquiária rosiziense, é uma planta excelente, Braquiária umidícola, as aveias, nabo, cevada, trigo, tremoço. Então tem um tanto de plantas de porte menor que nós podemos estar utilizando. Para cultivos semi-adensados, né, nós podemos abusar um pouco da versatilidade aí, que pode ser planta de porte alto, planta de porte baixo, crutalária, aveia, labilab. E os plantios mais espaçadões, né, a gente pode abusar do que quiser. Pode usar plantas de porte alto, plantas de menor porte, que normalmente são plantas que se alastram, como labilab, mucuna, é mais interessante. Então eu citei o labilab e a mucuna porque nós não utilizamos ela em plantios adensados, ou se utilizamos, temos que tomar muito cuidado. São plantas de crescimento muito vigoroso, são leguminosas magníficas para trabalhar solo, só que se eu bobear no manejo, ela sai trepando da planta toda, tipo uma corda de viola aí, e aí dá muito problema no plantio adensado. Num plantio mais espaçado, num convencional, ela tem espaço para crescer e é mais fácil de eu trabalhar. Mas não que eu não vá utilizar isso nos manejos, né? A gente vai saber quando utilizar. E hoje, independente do espaçamento, o que mais define a utilização da planta de cobertura é a função que eu quero dar para ela. E isso é muito importante. Nós somos viciados e mal treinados a mexer com planta de cobertura, pensando que ela só tem que ser ou funcionar como adubo verde. E aí a gente perde grande parte das contribuições
que elas poderiam dar para nós. Então, jovem, para escolher a planta de cobertura, independente do espaçamento, eu tenho de entender a função que eu quero dela no ambiente. Toda vez que eu começo um sistema, um ambiente produtivo, e eu precisei fazer revolvimento de solo, obrigatoriamente eu tenho foco das minhas plantas de cobertura para proteção superficial de solo, galgando o 100%. E aí, para fazer isso, eu sempre busco plantas com relação CN maior, né? O C de carbono, o N de nitrogênio. Então, carbono, de uma forma bem geral, que vai formar palha, que vai dar estrutura para a planta, e nitrogênio é o que vai decompor rápido e vai virar adubo. Tá? Então, como eu quero que fique muita palha, eu quero uma relação CN bem alta. Então, eu vou abusar de plantas, das gramíneas principalmente, como milho, milheto, vários capins. Posso trabalhar com aveia, com trigo, que deixa uma palha muito bacana. Ou leguminosas, que tem um ciclo mais longo, por exemplo, um guandu, no final de enchimento de grão, o galinho dele já secou bem, então ele dura mais tempo. E eu vou trabalhar isso de que forma? Eu vou acamar somente ou uma picagem leve, né? Se eu precisar, quem não for de sistema orgânico pode estar usando um herbicida para dessecar isso aí, facilitar a operação, e só vem acamando, deitando e uma picagem mais grosseira, isso dá cobertura, tá bom? Quando eu quero trabalhar risodeposição, que é a criação de perfil de solo, que está muito em alta para tudo, hoje nós entendemos que para ter uma agricultura de sucesso, uma fruticultura de sucesso, eu preciso ter muita raiz, um sistema para a formação de raiz grande, e eu preciso aumentar a caixa de solo, né? Nós somos acostumados a trabalhar de 0,20, 20, 40. Para plantas perenes, nós precisamos trabalhar com mínimo 1 metro de solo em ótimas condições físicas, químicas e biológicas. Então eu preciso trabalhar os perfis. E risodeposição é a forma que a gente faz isso. Nada mais é que eu vou fazer a raiz crescer, e a partir do momento que eu manejo a planta de cobertura lá em cima, eu manejo minha frutífera, essas raízes vão morrer, então elas vão virar matéria orgânica, vão abrir poros no solo, e isso vai ajudando eu trabalhar muito bem ali. Isso também, jovem, é o que faz com que eu tenha efeitos dos adubos e aumente melhor a qualidade deles, porque toda vez que a raiz cresce, ela criou um poro. Então, a partir do momento que eu manejei, piquei a planta, dessequei, a raiz vai morrer e decompor, ela vai deixar o poro dela lá, que vai aumentar muito a infiltração, o estoque de água do solo. Toda vez que chover e ela começar a infiltrar, drenar ali pelo esporo, ela traz matéria orgânica de partícula fina que está lá em cima, traz calcário, gesso, outros adubos, e vai criando esse perfil. Então, por isso que é importante. E quanto mais fértil esse perfil, nas 3 esferas aí, mais raiz eu vou ter lá. Então eu aumento drasticamente a eficiência dos corretivos, dos adubos, a eficiência hídrica da planta, e aí vai. E para ter isso, quando que eu manejo a planta? No máximo de matéria seca que ela tem, ou seja, final do ciclo. Se for uma planta que ela vai secar de uma vez, deixa a bichona secar lá, depois você vem só acamando ou picando, que ela vira palha lá em cima. Quando eu quero trabalhar o manejo da planta de cobertura para fins de adubação, ciclagem de nutriente, eu sempre vou manejar ela no florescimento, porque nas plantas anuais, plantas de ciclo curto, elas não têm reserva na madeira como as frutíferas, né? A maior parte das frutíferas. Então elas extraem o máximo que conseguem do ambiente, fecha o ciclo e depois devolve. Então o florescimento é a fase que ela mais está absorvendo, porque é a fase mais crítica para a planta. Quando ela tiver sempre no 50% de florescimento, eu vou picar e acamar. Então uma picagem um pouco mais fina, melhor picado para ela decompor rápido e funcionar como adubo. Beleza? Quando eu quero enriquecer matéria orgânica, ela está muito ligada à função de ter palha, né? Então eu vou trabalhar planta de cobertura, uma relação CN mediana, e eu vou deixar ela quase fechar o ciclo. Vou manejar ela na maturação fisiológica das sementes ali. Quando eu quero trabalhar controle de plantas espontâneas que atrapalham o meu cultivo, eu sempre trabalho ela com acamamento, tá? Para fazer uma palha mais grosseira, e faço esse manejo sempre no florescimento. Eu tenho de ter essa questão aí, principalmente do florescimento da planta que eu quero controlar, porque eu não deixo ela formar sementes. Então, jovens, são algumas das funções da planta de cobertura. Eu posso estar pensando nela para o controle de pragas e doenças, por exemplo. As crotalares estão aí muito em alta, por elas ajudarem demais no controle do nematóide. Nós podemos usar também plantas com flores atrativas a alguns insetos que podem causar dano. Por exemplo, produtores de maracujá podem plantar um pouquinho afastada da lavoura do maracujá
plantas que atraem a abelha ápice ou a arapuá. Elas são muito prejudiciais ao plantio do maracujá. E próximo ao plantio, plantas que atraem a mamangava. Então eu afasto uma, atraio uma para o outro lado e puxo a que eu quero para próximo de mim. Então as plantas de cobertura têm essa função, elas ajudam, né? Muitos dos produtores aí de maracujá vão estar plantando guandu, crotalárias, próprio amendoim forrageiro, para atrair a mamangava. São flores amarelas e grandes, isso atrai muito. Então, entendendo um pouco das funções, como eu escolho as plantas de cobertura? Então, aí eu tenho algumas tabelinhas que nós podemos estar olhando a respeito da composição de cada uma, das características, né? Tem vários livros, os sites de empresas de adubo verde, semente de adubo verde, tem muita informação, tá bom? Então, vale a pena estar olhando lá, dando uma fuçada. A Embrapa tem um livro excelente sobre planta de cobertura, um baita de um livro. O FV tem um livro técnico também de planta de cobertura muito legal, com muita informação, vale a pena estar usando. Tenho certeza que vocês já estão com comichão de perguntar, legal, Tatu, mas como que eu faço isso para não me atrapalhar, essa história, como que eu passo com a máquina aí? E eu tenho de toda vez estar rodando essas culturas? Bom, em relação à primeira rotação, né, vamos falar dela, uma boa rotação de culturas é quando eu passo com 6 espécies distintas, né? Quando eu passo com 6 espécies distintas na mesma área ao longo do ciclo produtivo, né? Então, seria uma rotação ideal. Isso dificulta um pouco, principalmente nas plantas de cobertura. Nós temos muitas opções, mas às vezes não tem tanto acesso. Para produtores de grãos, é muito mais fácil a gente estar trabalhando com isso, com esses 6 cultivos aí, para só no segundo ano eu voltar com a mesma planta. Nós que vamos cultivar isso na entrelinha, temos muitas opções, daria para fazer, mas hoje o mais indicado é trabalhar com um mix de planta de cobertura, tá? Porque isso eu consigo reproduzir esse mix ao longo dos anos, e como eu vou ter num bom mix, pelo menos de 3 a 6 plantas de cobertura por mix, eu já cumpro essa função da rotação de cultura, né? A rotação de cultura serve para eu estar explorando o solo de maneiras diferentes, para eu estar quebrando o ciclo de pragas e doenças. Mas quando eu junto tudo, eu tenho um mini efeito mata nativa, vamos dizer. Como não tenho plantas isoladas, não tenho uma condição de monocultivo, eu atraio inimigos naturais, eu tenho compostos que vão combater pragas, e nesse mix ele vai funcionar assim, então não tem problema. Então, normalmente o que nós fazemos hoje são mix de verão e mix de inverno. Plantas de verão eu misturo elas ali e entro trabalhando elas, e os de inverno também da mesma forma. E como que eu vou trabalhar ele para não ter problema? O ideal é sempre plantar em área total, respeitando, lógico, a linha de plantio, e eu deixo ele trabalhar lá. Deixo funcionando. Nas épocas de estresse que eu já falei, eu faço o controle em linha, e para colheita eu faço um controle em área total, normalmente com uma roçada, e aí depositando 80% na linha de plantio e 20% volta para a entrelinha para estar ciclando nutriente, devolvendo um pouco ali para a entrelinha, beleza? Lembrando, pessoal, quando eu trabalho com esse sistema mais intensivo, né, com planta de cobertura e tudo, todas as correções são feitas em área total, calcário, gesso e matéria orgânica, para eu ter condições da planta de cobertura se desenvolver bem, formar massa, crescer, para ela dar o efeito dela mais rápido. Quando eu tenho de entrar com o pulverizador, que aí o pessoal que fala vai acamar, vai pisotear toda a planta de cobertura, eu vou perder ela na entrelinha. Bom, primeiro não tem problema, é melhor você ter algo cobrindo ali, que vai estar te dando alguma função específica, mesmo se ficar um pouco amassado, quebrar, não tem problema. E pulverização, você não precisa passar em todas as linhas para estar trabalhando. Da mesma forma do bação. Eu posso passar numa linha e pulverizar 2 lados. Então pega a minha planta frutífera. E em plantas bem podadas, com a arquitetura correta, bem formadas, a cauda deve passar para o outro lado da planta quando eu pulverizo. Se eu estou pulverizando o pomar, com o atomizador principalmente, que é o mais utilizado na fruticultura, e a cauda não atravessa a planta, você está com algum problema de poda muito sério, uma malformação. O problema não é a pulverização, não é o pulverizador. É a tua forma de manejar essa planta. E a gente tem de corrigir isso. Porque uma das formas de eu economizar com defensivo e diesel são plantas bem podadas, porque eu consigo pulverizar só um lado da planta e ele vai atingir o alvo lá do outro lado. Então a gente faz isso. Eu trabalho com a questão de zonas de sacrifício. Então tem alguma área que eu vou ter obrigatoriamente passar com o trator em cima e vai prejudicar um pouco a planta de cobertura. Mas não
não tem problema nenhum com isso. Então eu vou ficar com um lado que ela vai ter um desenvolvimento normal e outro lado um pouco mais prejudicado pelo trânsito de máquina que eu tenho de fazer por conta do meu manejo. Mas isso fica sossegado. O que alguns produtores gostam de fazer é trabalhar sempre com uma braquiária, um capim de cobertura, e cada ano ele faz um plantio de planta cobertura numa entrelinha. E no próximo ano ele troca esse plantio de lado, né? Ele faz a rotação entre linhas, funciona também. Eu sou partidário de planta em área total e precisa entrar com a máquina, passa por cima sem problema. Chegou na hora de manejar, vem com a roçadora ecológica, rolo faca, é um baita do implemento para a gente estar trabalhando e adquirindo, tá? Porque ele causa mais acamamento, ele não pica tanto a planta de cobertura, então ele vai deixar um material mais grosseiro que ela vai demorar mais para decompor e vai ter um efeito mais legal. Ali, de médio e longo prazo, bem melhor. Evitar um pouco passar trinchas. Se for passar trincha que seja ecológica, que ela joga para o lado também, mas a trincha pica demais o material, é prejudicial. Então um rolo faca ou roçadora ecológica é mais que o suficiente para um bom manejo dessas plantas de cobertura. Sempre tomando cuidado de olhar na hora, quando eu utilizar a planta de cobertura de maneira solteira, principalmente, se ela não atrai nenhuma praga ou doença ou hospedeira de doença na minha planta frutífera, tá? Tem de tomar um cuidado com isso. Quando eu uso em mix, eu preocupo um pouco menos, mas é sempre bom estar atento, porque eu tenho de fazer o controle. Quando eu fizer na frutífera, eu faço na planta de cobertura também. O gasto que você vai ter em pulverizar uma planta de cobertura não chega nem aos pés do benefício que ela vai te dar ali trabalhando. Fechou, jovem? Então abuse do uso de plantas de cobertura. Elas são parceiras do pomar. Elas ajudam a reduzir no médio e longo prazo a adubação de forma considerável, porque elas estão sempre ciclando, trazendo tudo que vai indo lá para baixo. Ajuda demais a microbiota do solo, então vou ter uma fertilidade biológica muito alta e o solo coberto sempre. Então, em momentos de seca, é um solo rico em matéria orgânica, com uma boa cobertura, ele não perde água tão fácil. Por mais que eu tenha plantas verdes ali na entrelinha, ele não vai perder água tão fácil, ele vai manter a umidade e a nossa planta vai ter um conforto muito melhor. Ele aumenta a eficiência do uso de irrigação também. Então, plantas de cobertura é a melhor forma de trabalho. Nós vamos ter um investimento de em torno de R$200 a R$400 ano com semente de planta de cobertura e o manejo. Então, o que ela vai te economizar de algum formulado, de algum adubo químico, ou até de aplicação orgânica, porque tudo que eu trago de fora do ambiente sai caro e as quantidades às vezes saem mais caras ainda, a planta de cobertura, esse investimento mínimo, vai te trazer muitos benefícios aí. Então abusem do uso delas, vale muito a pena. Todo ano, toda época, eu ter planta cobrindo o solo. Show? É isso aí, um abraço, até semana que vem. E lembrem de seguir o Tatu no Instagram, Facebook, no LinkedIn e onde mais vocês acharem, e escuta o nosso podcast em todas as plataformas aí. Abraço!